se arrepender muito, hein? Você vai ficar de fora do início da maior virada da história do Campeonato Brasileiro. Com o time saindo da zona do rebaixamento e lutando por uma vaga direta na Libertadores. Tu vai se arrepender se você não for, hein? Aham, sei. A potencial, vamos dizer assim, desempenho do futebol, porque você vai investir em estádio, não vai investir em outras coisas, vai começar a se endividar. Mas com o potencial construtivo que eu citei, com os primeiros sentimentos que a gente está tendo de quantidade de recursos que a gente vai ter com naming rights e tudo isso, o nível de endividamento que a gente vai ter pode ser muito, muito baixo. E não vai ser necessário fazer isso. Fala, nação rubro-negra, infelizmente perdemos para o Juventude, mas eu tenho que destacar a atuação do nosso goleiro Rossi, que tem passado muita tranquilidade para a nação rubro-negra. Falando sobre mercado da bola, vamos atualizar a situação do Marco Antônio, que está bem próximo de fechar com o time do Flamengo. Vamos falar também sobre o Peterson, que foi emprestado, e sobre o Matheus Gonçalves, que não está tendo tantas oportunidades com o Tite como ele imaginava. Então a staff do atleta já está procurando outro clube para o jogador. E falando agora sobre estádio, o Landim deu uma entrevista para o João Guilherme e prometeu a volta da geral e também sobre valores, né? Como ele vai fazer para pagar esse terreno? Será que ele vai pagar à vista? Será que ele tem uma outra estratégia? Vamos atualizar essas e outras notícias do Flamengo agora na Flageral TV, mas antes disso, se puderem, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, a princípio, segundo o Rodolfo Landim, teremos a volta da geral. Rodolfo Landim deu uma entrevista para o João Guilherme no canal do João Guilherme, que é Fala João, se inscrevam lá, excelente canal, e nessa entrevista ele deu mais alguns detalhes sobre o estádio do Flamengo. Falou sobre o valor de pagamento do terreno, será que vai ser à vista, será que o Flamengo tem esse dinheiro, e ele falou também sobre a volta da geral. Eu boto geral entre aspas porque não vai ser aquela geral com um círculo completo igual era no Maracanã, igual era quando eu ia com meu pai desde os 2 anos de idade. A gente já viu o Maracanã com mais de 100 mil pessoas várias vezes. Infelizmente, hoje em dia no Brasil, a gente não tem nenhum estádio com mais de 100 mil pessoas. Mas, se o Flamengo conseguir concluir a obra para 80 mil pessoas, teremos o maior estádio do Brasil, tá? Mas vamos abrir aspas para o que disse o Rodolfo Landim sobre a geral e também sobre o valor de pagamento do terreno. Daria um estádio para 80 mil pessoas pelos estudos que a gente fez até agora. Temos que avaliar aspectos arquitetônicos, legalidade. Uma promessa que a gente faz para a torcida é que teremos dos dois lados uma área sem as cadeiras, para a torcida poder assistir o jogo de pé. Uma promessa que a gente vai manter e terá 2 setores populares com um dos lados um pouco maior. Então, setor sul, sem as cadeiras, setor norte, sem as cadeiras, mais um com uma quantidade maior de lugares para a galera ficar em pé e poder curtir, né? Fazer aquele famoso paredão rubro-negro, como lembra muito o time do Borussia Dortmund, né? A torcida do Borussia Dortmund, melhor dizendo. Eles fazem ali um paredão e eles botam medo em qualquer rival. A nação já bota medo no Maracanã, que é um estádio acusticamente ruim. Nesse estádio que o Flamengo projeta, ele quer, além de ter um estádio para 80 mil pessoas, um projeto que consiga direcionar a voz da nação rubro-negra para dentro do gramado, bem melhor do que é no Maracanã, tá? E falando sobre valor de pagamento de terreno, o Landim, abrindo aspas, disse o seguinte: caixa, eu tenho esse dinheiro em caixa, em cash. A gente vai pagar à vista. O Flamengo está se preparando para isso. E a gente fez toda a nossa previsão orçamentária e a gente não terá problema nenhum em desembolsar esse valor para pagar o terreno. Então, a gente fica bem feliz de saber que o estádio está saindo do papel, que é um sonho que a nação rubro-negra tinha há muitos anos. Durante toda a história, o Flamengo sempre quis ter o seu estádio. O Maracanã sempre foi considerado como estádio do Flamengo, mas depois dessas reformas, eu não reconheço mais o Maracanã. Para mim, o Maracanã real foi o Maracanã que morreu após várias obras, né? Arquibancada, tinha o anel superior, tinha as cadeiras embaixo e tinha a geral. A geral que era o coração do Maracanã. E o Flamengo, concluindo a compra do terreno, pagando esse valor aí, conforme o Landim falou, à vista, esse sonho se aproxima cada vez mais. Então, os projetos são para daqui a 4, 5 anos a gente já ter o nosso estádio com essa geral, entre aspas, e também pagando o terreno à vista, como disse o Landim. Estou na expectativa muito grande para poder ver esse estádio de pé, mas sempre lembrando,
que a gente construa o estádio, mas que esse estádio não onere os nossos cofres. Isso aí o presidente tem que dar um jeito para poder fazer, ele tem pessoas especializadas na área, trabalhando 24 horas para que isso aconteça. E lembrando sempre, se tiver que contar com a nação rubro-negra, com certeza a nação, se souber algum Pix, se o Flamengo fizer uma campanha, botar lá um Pix do Flamengo, CNPJ, para a nação rubro-negra poder depositar R$5, R$10, R$100, R$1.000, quanto que a pessoa puder depositar, a gente consegue também pagar esse estádio. Eu acredito que toda a nação rubro-negra vai querer colaborar e saber que fez parte desse sonho tão esperado por todos. E agora, nação, falando sobre mercado da bola, 3 jogadores em específico. O Matheus Gonçalves, do Flamengo, o Peterson, que foi emprestado para o Estrela Amadora de Portugal, e também vou falar sobre o Marco Antônio, que eu já tinha dito para vocês há mais ou menos umas 2 semanas atrás, que era o único jogador que o Flamengo tinha proximidade de trazer, né? O jogador que estava mais próximo de vir para o Flamengo é o Marco Antônio, porque a Lazio não queria ele, e o Marco Antônio agradava a diretoria rubro-negra, a comissão técnica rubro-negra. Vamos começar falando sobre o Marco Antônio, né? Algumas características que o Globo trouxe na matéria dele, e o Vene Casagrande atualizou a situação que a Lazio fez uma contraproposta para o Flamengo, e nessa contraproposta é o seguinte molde. São nos seguintes moldes. O jogador viria para o Flamengo num empréstimo de uma temporada com um valor fixado de passe, tá? Se o jogador completasse 50% dos jogos pelo Flamengo, ele teria que ser comprado obrigatoriamente pelo contrato. E nesse contrato, o valor gira em torno de uns 5 milhões de euros. Então, o Flamengo não achou ruim a proposta, provavelmente faça mais alguns ajustes, mas na janela do dia 10 de julho, provavelmente a nossa primeira contratação, nosso primeiro reforço, seja o Marco Antônio. Jogador que, pelas características, lembra muito o De La Cruz. Ele é considerado um motorzinho dentro de campo, né? Consegue estar em todas as regiões do campo o tempo todo, assim como o De La Cruz. Tem um passe de muita qualidade, consegue ter uma boa visão de jogo, não para o jogo inteiro. Então, lembra muito o De La Cruz e viria para brigar por uma vaga com o De La Cruz, sendo que o Marco Antônio também joga como meio atacante e também joga como primeiro volante. Então, o Tite poderia achar um outro espaço para ele dentro de campo, para que ele não tire nem a vaga do De La Cruz e nem ele fique tanto tempo no banco de reserva. Mas, a princípio, pelas características dele, seria uma boa contratação. Será uma boa contratação caso ele realmente venha. Sobre o Matheus Gonçalves, a staff do Matheus Gonçalves está chateada porque o jogador não tem oportunidade no time do Flamengo. E o Flamengo não quer emprestar ele para nenhum clube do Brasil, assim como aconteceu há um tempo atrás, né? O Flamengo emprestou ele para o Bragantino, ele ganhou a rodagem, voltou para o Flamengo, mas nessa época de Copa América, ele e a staff estavam com uma expectativa alta que ele fosse ser aproveitado pelo Tite, e infelizmente isso não está acontecendo. Então a staff do atleta tenta achar algum clube para contratar o jogador, e o Flamengo, como não quer mais emprestar ele para nenhum clube aqui do Brasil, aguarda proposta para levar ele em definitivo, né? Para que ele deixe o Flamengo de forma definitiva. E sobre o Peterson, ele foi emprestado para o Estrela Amadora. O Flamengo definiu a saída dele. O atleta, que tem 20 anos de idade, é um atacante, estava no Atlético Paranaense, mas por problemas de indisciplina, ele foi afastado do Atlético Paranaense. Então, o Flamengo conseguiu dar destino à carreira dele, e nessa transação, os valores de passe fixados do atleta estão em 750 mil euros para 60% do passe dele. Dá mais ou menos 4 milhões e meio de reais. Ele vai ficar emprestado até metade do ano que vem, e lembrando, ele tem contrato com o time do Flamengo até o final de 2027. É isso, mercado da bola atualizado para os senhores, e tomara que realmente o Flamengo consiga fechar essa contratação do Marco Antônio, porque quanto maior a qualidade for do elenco do Flamengo, mais fácil fica para o Tite conseguir ter peças de reposições em casos de contusão, de suspensão ou até mesmo de convocação, como está sendo nessa Copa América. E nação rubro-negra, nessa matéria aqui, eu queria destacar a atuação do goleiro Rossi. Apesar da nossa derrota, e é uma derrota muito sofrida, né? A gente não queria perder para o Juventude, a gente tem um tabu muito grande lá no Jacone. Desde 1997, a gente não consegue ganhar nesse estádio lá em Caxias do Sul. E infelizmente esse tabu não foi quebrado na data de anteontem. O Flamengo perdeu por 2-1, mas o destaque dessa partida realmente foram as defesas do Rossi. Antes de falar do Rossi, eu queria destacar a tabela do Campeonato Brasileiro. Conforme vocês podem conferir comigo, o Flamengo está na primeira colocação ainda, e apesar da derrota.
O Bahia ele está com os mesmos 24 pontos, mas o saldo de gols do Bahia é bem abaixo do saldo de gols do Flamengo. O Palmeiras, que poderia ter tirado aí a nossa primeira colocação, ele perdeu por 3-0 do Fortaleza. Então, apesar da derrota, pelo menos ainda continuamos na primeira colocação, tá? Galera, a atuação do goleiro Rossi foi digna de aplausos. Valeu o preço do ingresso, o que o Rossi fez. Infelizmente, ele acabou tomando um gol no final do jogo, que não foi culpa dele, mas a atuação dele foi realmente espetacular, né? Teve uma defesa no final do jogo que ele fez, além de todas as outras que ele fez durante o jogo, mas essa última aí lembrou muito uma cabeçada que o Pelé tinha dado, eu acho que foi na década de 60, 70, e um goleiro que, se eu não me engano, se chama Banks, um goleiro inglês, ele fez a defesa que é considerada como a defesa mais difícil de todos os tempos no futebol. Um verdadeiro milagre. E o goleiro Rossi, além de ter feito todas essas grandes defesas durante o jogo, ele fez uma defesa que lembrou muito essa cabeçada que o Pelé tinha dado, que o goleiro Banks tinha defendido. Então, o goleiro Rossi transmite muita calma, muita paz e muita tranquilidade para a torcida do Flamengo. Torcida essa que sempre sofreu muito com goleiros, né? A gente tinha o Diego Alves, que era praticamente uma unanimidade, agarrou muito quando estava no Flamengo, mas ele acabou saindo do time. São ciclos que acabam se encerrando, e depois dele a gente teve o Santos, tivemos o Hugo Souza, tivemos o Matheus Cunha, entre outros goleiros. Só que nenhum desses goleiros, apesar de todos eles serem grandes goleiros, nenhum passava a tranquilidade que o Rossi passa. E além da tranquilidade que o Rossi passa e de ser um grande goleiro embaixo das traves, ele também sabe sair jogando com os pés, né? Ele consegue ali, quando ele agarra a bola, consegue fazer uma ligação bem rápida com o ataque ou com o meio campo, e sempre com muita precisão. Então, galera, só queria dar os parabéns aqui pela atuação do goleiro Rossi e também transmitir a tranquilidade que ele consegue deixar a nação rubro-negra durante as partidas. Grande goleiro, acertamos em cheio nessa contratação, um goleiro calmo, um goleiro tranquilo e um goleiro com muita qualidade. Então, parabéns ao goleiro Rossi, e eu queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa atuação do goleiro Rossi, apesar da derrota pro Juventude. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!